Seguinte, ó, vamos falar do Flamengo agora, porque já tá sendo debatido isso, né? Tem torcedor do Flamengo que não, pô. Ganhamos tudo, né? Início de ano, tudo certo. Mas já tem, pô, a torcida do Flamengo, ela não tem a paciência como grande marca. Então, o bicho já tá pegando, vem de uma derrota no Fla-Flu, perdeu pro São Paulo, agora perde uma decisão pro Corinthians. O que aconteceu com esse Flamengo? Ah, fisicamente tá baixo. Pô, o Corinthians jogou depois do Flamengo, né? Jogou a final da Copa do Brasil, né? Então, assim, pra vocês, o Flamengo caiu de rendimento e, principalmente, como é que é manter, né, um rendimento de uma equipe que ganhou tudo na temporada? Vai, Maicon. Cara, assim, o início de temporada sempre é um pouco complicado pros times grandes, né? Que a gente sempre fala, e o Corinthians e o Flamengo são gigantes. Assim, a gente vê pelo campeonato estadual também que as primeiras rodadas, os times de menor estrutura sempre conseguem complicar, ganhar um jogo ou outro. Mas é o Flamengo, tem grandes jogadores, então, assim, é uma decisão. O Flamengo começou o ano ruim, mas estava jogando com uma equipe sub-20, né? Até porque queria preparar mais os outros atletas, mas nessa hora aí você tem que escolher os 11 que estão melhores fisicamente, mentalmente, para poder entrar num jogo grande desse, porque é título. É título. Entrou, tem que ganhar, e o torcedor sempre vai querer cobrar, sempre vai querer que ganhe. Então, assim, o início do Flamengo não está sendo muito legal, mas também tem muita coisa ainda pela frente. Ô, Baixo, tu voltou como o melhor do mundo pro Flamengo. Queria que você falasse assim, a torcida do Flamengo tem paciência? É uma marca do torcedor? Cara, é a marca da torcida. Eu não conheço torcida paciente. A torcida quer vitória, quer ganhar, quer ir no Maracanã e sair feliz. E a torcida do Flamengo, como a maior do Brasil, não é diferente. Os jogadores que estão lá hoje, que estiveram lá e que vão estar futuramente, tem que entender, para jogar no Flamengo, tem que entender que a torcida do Flamengo cobra, porque ela, quando vai aos jogos, e vai sempre, ela é o 12º jogador real, né? Diferente de alguns times que tem torcida aí que finge que torce. Esse não, o Flamengo é um time que a torcida torce mesmo em qualquer situação, e os jogadores que lá estão hoje, quando foram contratados para jogar pelo Flamengo, eu tenho certeza que já conheciam e conhecem a história da torcida do Flamengo. Tem que jogar sob pressão. Tem que jogar, é normal, independente se for até próprio amistoso, tem que ganhar. Vestiu a camisa do Flamengo, tem que ganhar. E vou aproveitar a oportunidade, Bruno, Ricardo e Mike. Hoje vai ter um lançamento lá em Copacabana, esqueci o lugar agora, vai ser o lançamento do Mundial de Master aqui no Rio de Janeiro, e eu fui convidado pela galera da FIFA, CBF e a galera da CUFA também, que legal demais. Todo mundo tá junto, tá fazendo esse evento. Eu vou até que me retirar do programa. Como eu sou um convidado, vou deixar vocês aí que são os donos da parada. Ó, primeiramente, da minha parte, eu acho que eu posso falar por nós aqui. Primeiro que é muito legal ver você nesse novo momento da sua vida, cara, tão empolgado com esse projeto que é espetacular, que é a Romário TV. Tu é um entrevistador foda, pica Obrigado, de cachorro. Obrigado. E pra mim é uma honra, principalmente porque você é o maior ídolo que eu tenho no futebol. Vou até segurar aqui pra não emocionar, ter me escolhido pra fazer parte desse projeto. E, cara, tudo que você faz dá certo. Então, assim, já deu certo, a audiência aqui tá absurda já pro primeiro projeto. Então, voador aí no peito do lado, já passamos de 1.000 aparelhos conectados com a gente. Isso aqui só tende a crescer. Sorte nesse projeto, a TV é sua. Estamos aqui para jogar pro baixo. Obrigado, assim que irmão. era quando tu jogava e é assim que vai ser agora, beleza? Obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Palmas pro dono da porra toda, Romário. Tamo junto. Inaugurada a Zona Mista, essa é a parada, e teremos um convidado por episódio aqui. No primeiro episódio, o Baixo esteve com a gente aqui, sensacional. Ricardo, o melhor que você jogou em termos de... É o melhor que eu vi, tá? Messi, Cristiano Ronaldo, melhor que eu vi. Não é que eu vi. Eu vi, joguei contra, joguei a favor, então eu vi tudo. Fui campeão do mundo com ele, então o nível é um nível altíssimo e nada igual, nada igual. E tu, Michael, chegou a ver e depois jogar. Então, não tem, também é o meu ídolo. Não tenho o que falar. E esses gols aí, sem dúvida, não iria perder, né, Ricardo? Não, os dois. Não. Saco. Seguinte, segunda e sexta, Zona Mista, 4 horas da tarde. Estamos falando do momento do Flamengo, beleza? Vá mandando mensagem aí pra gente, cara. O Felipe Santos tá por aqui, show de bola. O Jonathan Menezes também tá na área.
O João Vitor também por aqui. O Jorge já tá por aqui. Ó. Esse jogador Carrascal, assim como o Pulgar, são violentos. E pode perceber como ele fecha a mão para dar o soco. A gente discordou dessa parada Mas é bom enfim, que da o expulsão, torcedor né? tem que opinar mesmo, né? É muito bom essa discussão do próprio torcedor em relação a essa jogada, né? Mas assim, a arbitragem brasileira é isso que eu te falo. Ela não tem um consenso, né? O que um apita, o outro não apita, então você começa a ter dificuldades. Mas eu acho que, no geral, a arbitragem foi bem no jogo. Foi bem, um jogo difícil, jogo duro, né? Acho que os lances capitais, esse da expulsão a gente divergiu, mas é um lance de interpretação, né? Ali. Expulsar também, a gente vê ali o contato, é difícil também com a imagem também parada. não é uma expulsão assim que foi absurda, né? Não. Essa é a parada. Tá aí Gonzalo Plata. Com o Plata, eu acho que o torcedor do Flamengo tem pegado pesado. Ele tem jogado bem, cara. Foi um dos que mais correu, acho, no jogo contra o Corinthians. Às vezes, tecnicamente, falta um pouquinho, mas assim, se dedica, corre demais. A intensidade dele é alta no jogo de Você ontem. falando a respeito... E foi, pra mim, o melhor contra o PSG também lá no também acho. Em relação ao Flamengo, é o seguinte, é início de temporada. Agora, só que tem um problema, como o Maico falou. É início de temporada, mas no ano passado, no início de temporada, o Flamengo ganhou o Carioca e ganhou a Supercopa. Isso aí. E tem uma bronca ainda maior. Talvez não classifique para a semifinal do Carioca. Aí é outra bronca para se comprar. Por quê? Porque se gastou milhões, acreditou no Sub-20 que não classificou, que não fez bem, jogou 3 jogos, perdeu os 3 primeiros jogos, se complicou no Carioca, não depende mais dele, depende de outros resultados. Então, a pressão ela é grande do Flamengo, como o Romário falou, o Mike falou, você falou, é a maior torcida do Brasil. Quem não tiver acostumado a essa pressão não vai jogar no Flamengo, no Corinthians, no Vasco, em outros times grandes, porque essa pressão ela existe. E principalmente do Flamengo, que ao longo dos últimos anos ganha tudo, irmão. Sim. Flamengo, ele ganha tudo. Só que os 2 primeiros títulos, um tá fora e o Carioca talvez esteja fora. Se classificar, vem vivo e vem forte. Quando tu ganhou a Libertadores, Michael, no ano seguinte, como é que foi pra eu lembrar aqui? Então, no ano seguinte também a gente começou dessa mesma maneira com o time, né, sub-20, não todo sub-20, né? É um time alternativo com uma galera que jogou menos no ano anterior e o negócio estava feio também. Mano. Perdendo o Grenal na época? Não, a gente estava perdendo jogos para classificar e chegou uma hora que o Renato falou, vai ter que jogar todo mundo. E no nosso primeiro jogo, eu lembro que a gente perdeu ainda, em casa, por Cruzeiro lá do Rio Grande do Sul. E aí depois a gente foi para outros jogos, porque o formato era diferente do Carioca. Então, deu tempo da gente se recuperar e logo já fizemos um jogo, um clássico, no Beira-Rio também tinha tudo isso, de que o Inter ia ganhar, que não sei o quê. Eliminar o Grêmio. E aí nós ganhamos esse jogo, já cruzamos com eles no mata-mata, já ganhamos também, fomos para a final e fomos campeões estaduais. Conseguiram reverter rápido, então, ali, né? E o Flamengo ainda tem a final da Recopa Sul-Americana, que a gente também, quando voltou, nós jogamos contra o Independente da Argentina, que tinha ganho a Sul-Americana do Flamengo. Também foram 2 jogos, assim, o time voltando ainda, não estava todo mundo 100%. Mas foram 2 campeonatos que já no início do ano a gente conseguiu ganhar. E isso dá uma tranquilidade assim para você seguir. Porque tinha sido campeão da Copa do Brasil em 16, Libertadores 17, começa 18 com 2 títulos. Então assim, o restante do campeonato que a gente jogou, aí acho que a gente chegou na semifinal com o River. Isso, semifinal com o River. Chegamos nas quartas, eu acho, a gente perdeu pro Flamengo na Copa do Brasil e perdemos foi isso. Foi isso. Quer ver, sobre esse momento, a gente tem os números do Flamengo nesse início de temporada e o Michael falou que rateou o Grêmio, mas era um formato diferente, deu tempo de se recuperar no gauchão, dia atrás. Perfeito. Olha aí, números do Flamengo em 2026, Ricardo, 7 jogos, 5 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A vitória eu sei qual era. Sabe qual foi a vitória? Contra o Vasco. É ali, e tem mais. 3 gols marcados e 6 sofridos. Flamengo do time... Mas 5 derrotas a gente tem que colocar com o sub-20, né? Isso, ali então agora, com o time principal, 4 jogos, 3 derrotas. Eu acho que eu tenho as 3 de cabeça. O Flamengo perdeu pro Fluminense, perdeu pro São Paulo e perdeu agora pro Corinthians. Ganhou do Vasco. Com o sub-20, se eu não me engano, são... Isso, 3 jogos, 2 derrotas e um empate só contra a Portuguesa.
E aí esses jogos já no estadual. Qual é quando o time de maior menor investimento. problema de equipes como o Flamengo? Vamos dizer, hoje, o que a gente fala, o elenco do Flamengo. Se você for na América do Sul, ninguém tem um elenco do Flamengo. No Brasil, ninguém tem. Eu digo elenco total. Eu não estou falando, porque se você pegar. Eu sempre disse, o time do Corinthians, os 11 do Corinthians, ele é muito bom. Sim. E aí vem o Bidon, vem o André, esse garoto. Se você vê o banco do Corinthians, ficou forte. O Corinthians tem um bom time, tá? Esse time que está jogando e o banco, ele começa a se fortalecer. O que o Corinthians não tem é o dinheiro de fazer outras contratações, mas o que Dorival tem hoje já ajuda de fazer um bom ano para ele. Então, o Flamengo, ele é cobrado normal por tudo que foi feito. O próprio presidente, agora vem o... Gente, você pagar 40 milhões no jogador, eu não estou falando se vale ou não vale, não. 40 milhões de euros no jogador é muita grana. A gente torce para que um jogador brasileiro seja comprado por 40, que eu fico feliz. Nossa, muito dinheiro, o dinheiro saiu, o Vasco pegou agora 35 milhões num garoto. Mas assim, você trazer, repatriar um cara, não estou falando nada, eu adoro o Paquetá. Pelo contrário, eu acho que ele vai ser convocado, eu acho que ele tem condições de ser convocado e eu gosto dele. E te digo mais, ontem perdeu o gol, Paquetá esquece, meu irmão. Tá chegando agora. Frente, né? Não, e outra coisa, eu tô te falando, ele vai ser um dos maiores jogadores de futebol brasileiro esse ano. Eu acredito, pela bola que ele joga. Eu gosto muito do Paquetá. Vale os 40, não vale, quem sabe é o presidente do Flamengo que diz, eu vou pagar. Daqui não tem essa de valer ou não valer. Enfim, paga se tiver dinheiro. Agora você repatriar 40 milhões, 42 milhões, uma coisa assim, é muita grana, Maicon. É muita grana. Então o futebol brasileiro está mudando. A nível Ele europeu, tá. né? E já veio o Palmeiras por 20 milhões, o atacante Eu também. tinha caído numa arte, se eu não me engano, o valor, por exemplo, seria a contratação mais cara da história do Borussia Dortmund, por exemplo. Acho que seria a segunda contratação mais cara da história do Milan. Ou seja, o tamanho É muito grande. contratação. Do Lyon seria mais caro. Então, times europeus, é o patamar ali, a 10ª contratação mais cara da história do Bayern de Munique, assim, né? Então, é um preço, de fato. Muito. A segunda mais cara foi a do Gerson, ali 25, 27, né? Não paga mais de Mas 40, aí, não quando eu falo para vocês, Gerson no Cruzeiro. o próprio Palmeiras, o Cruzeiro está encostando ali. O Flamengo hoje, a gente está falando de Flamengo hoje, né? Depois a gente pode falar de outro time. O Flamengo hoje não deve a muitos times do futebol europeu. Zero. Salários é até melhor. Talvez perca para o Real, talvez não. Real Madrid, Barcelona, mas no Atlético de Madrid um pouco, tem mais dinheiro. Mas passando para trás, valendo, não paga o que o Flamengo paga não, gente. Verdade. De salário e compra de jogadores. Eu encontrei, Maicon, o presidente do Flamengo, o BAP, né, no aeroporto, e ele falou para mim, Ricardo, se eu ganhar essa Libertadores, eu passo de 2 bilhões. Se eu não ganhar, eu fico com 1 bilhão e 900. Pô, chegou a 2 bi 100. Cara, onde vai isso, mano? Onde vai isso? E outra coisa, a torcida do Flamengo vai a campo, todo jogo lotado, é 60, 70. O Flamengo arrecada de todo jeito, venda de camisa. Como chega muito, normal, né? Não é nem título. Eles têm uma programação que eles não fazem isso. Não é você campeão da Libertadores, não. Se a gente chegar em semifinal, é muito. E está chegando, e está ganhando. Ano passado ganhou, então. O torcedor do Flamengo tem que ter paciência, tranquilidade. É claro que é ruim perder, vai ter meme, vai ter as brincadeiras, mas o elenco é muito forte. E tem um ótimo treinador que, claro que o Maicon falou uma coisa certa, é início de temporada, né, Maicon? Os caras ainda não estão 100% fisicamente. Eu achei até o time teve a expulsão, mas o time do Corinthians é mais forte fisicamente. Agora, vamos falar do Corinthians, que é o campeão, super campeão do Brasil, sensacional, cara. E o rei dos mata-matas é Dorival Júnior, beleza? Primeiro, ó, sobre esse espetáculo aí, cara, torcida do Corinthians, eu vou te dizer um negócio. A gente tá vendo o estádio dividido, né? E é diferente do Maracanã, que é dividido no meio, né? São ali nos escanteios. Então, assim, a torcida do Corinthians pega esse L aqui, a torcida do Flamengo o outro L, né? Mas olha a festa do torcedor corintiano. Tava bem aqui onde tá a câmera mesmo, cara, narrando o jogo. Negócio impressionante. É a torcida que tem a marca da invasão do Maracanã. É uma torcida completamente diferente. Perguntar pra vocês dois. Primeiro pro Maicon. Era completamente diferente jogar contra o Corinthians, assim, na tua época você pegou já Itaquera, mas antes também, Pacaembu e tudo mais, jogou no São Paulo, então teve clássico. Como é que era enfrentar a torcida do Corinthians aí, Maicon? Não, é diferente. A torcida é diferente porque eles têm um diferencial das outras torcidas que é durante o jogo.
assim, de cantar o jogo inteiro. Se o jogador tiver mal, eles não vaiam. Não vai, a cobrança vem depois, que eu acho que é super válido, sabe? Você ali, durante os 90 minutos, você está empurrando o time, cantando, e o jogador erra, e o jogador sabe que a torcida vai corresponder ali para que ele possa voltar melhor, continuar bem no jogo. Então, assim, a torcida do Corinthians é diferente, porque canta o jogo todo, não vai a jogador enquanto a bola está rolando nos 90 minutos. Então, assim, eu tive a oportunidade de jogar contra o Corinthians no Pacaembu, na Arena do Corinthians. Então, assim, é realmente diferente. E por o Corinthians também tá vivendo esse momento, né, de política assim, um pouco conturbado, a torcida e os jogadores parece que estão em sintonia. Se fecharam, porque o Dorival também é um grande treinador. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas joguei várias vezes contra, sempre com um time muito sólido, competitivo. Então, assim, sem dúvidas, que você falou aí, os jogadores que ali estão entendem que esse momento de fora não pode interferir dentro do campo. E a melhor resposta deles para a torcida é sendo campeão. Cara, e tem uma parada assim, no jogo de ontem eu achei, e não é uma questão de os caras não quererem ou não. Ao longo do ano, o Ricardo pode falar também das experiências dele jogando contra o Corinthians, é o seguinte, ao longo do ano eu tive duas imagens impactantes. Eu tive na final do Paulista contra o Palmeiras, o Souza pega o pênalti, Corinthians campeão, e a torcida acabou o jogo ali, até com o sinalizador. Eu não vou ser chato de falar que não tinha que ter acontecido não, mas porque você vê aquilo foi impactante. Corinthians é campeão, eu saio do estádio, é a primeira vez que eu vi torcida indo pro estádio depois do jogo. É ali no Itaquera, que é um bairro, né, enfim, corintiano. E agora, cara, eu tava aí em Brasília ontem, é um negócio impressionante. Eu me senti em Itaquera, assim, tamanha a energia que eu acho que passou pro campo. Você olhava os jogadores do Corinthians numa rotação, num frenesi eu ouvi de pessoas assim, pô, parecia que um time entrou pra jogar uma final, assim, eletrizado, e foi o time do Corinthians. Fala a sua experiência de jogar contra o Corinthians. Exatamente, aí. E concordo com tudo que o Mike falou, por quê? Eu, ano passado, quando acabou o jogo com o Vasco, eu falei, não tem torcida igual a essa. Quando você fala isso, os torcedores que estão nos escutando falam, pô, você jogou no Vasco, São Paulo? Joguei, amo a torcida do Vasco, São Paulo todas. Mas o que eu falo é o que o Maico pontuou bem. É impressionante o que ela faz durante os 90 minutos. Depois ela pode até perder o que é te matar. Agora, os 90 minutos é apoiando o time. A diferença está. Ontem foi um show, aí você falou invasão no Rio, foi invasão em Brasília, foi invasão no Japão. Ela invade tudo. E eles incentivam. Ontem aqui para nós. Você teve lá. Foi impressionante. Impressionante. Foi maior do que a torcida do Flamengo, o incentivo. Impressionante. Foi ou não foi? De gritar mais alto. De gritar. É isso ontem que eu estou te falando. Então, eles vão, incentivam, apoiam os jogadores. E eu queria entrar numa coisa que você falou. Eu queria parabenizar. Eu parabenizei na Copa do Brasil no final. E quero parabenizar. Esses jogadores do Corinthians. Eles vestiram a camisa e sabem o que é o Corinthians. Eles, problemas, né, na eleição, problemas seríssimos financeiros, atraso, dinheiro de Memphis que não paga. Eles ganharam o Paulista, eles ganharam a Copa do Brasil, eles já ganharam o título agora. Eu estou te falando, esses jogadores são sensacionais. O torcedor, vocês corintianos, parabéns. Estão abraçando, mas tem que abraçar mesmo. Falando do rival do Palmeiras, se você olhar o ano do Palmeiras... Expectativa lá no alto, um time melhor, mais caro. Muito. Quem foi campeão? Corinthians. Paulista e Copa do Brasil. Agora, e o Palmeiras não ganhou nada. Não ganhou nada. Mas é isso que eu estou te falando. Às vezes a gente fala... Tem até a brincadeira dos jogadores, né? A gente teve dinheiro para trazer tal jogador e a gente não tem dinheiro, nem se parcelar a gente tem dinheiro. Na realidade, tem que cuidar bem desses jogadores que estão aí. Contratação, ela é boa. Mas se não tiver grana, não leva. Não leva. O Corinthians tem uma coisa boa. Isso vai para Flamengo, para o Vasco. Todos esses times, São Paulo, base. Parece cada jogador. Eu fiquei encantado com o André ontem. Eu já conhecia, né, o meia, né, como é o nome dele? O Breno Bidon. O Breno Bidon. Já vi vários jogos, cracaço de bola. Eu acho que tem que ficar até junho. Quem sabe uma convocação para a seleção? Quem sabe? Por que não? É garoto, mas está jogando muito bem. Entendeu? Acho que tem que ficar até o meio do ano e depois pensar o que vai fazer. O Corinthians precisa de dinheiro. Mas aí você vê o André entrar. Que personalidade desse garoto. Que personalidade. O zagueiro também que fez o gol,
Como é o nome Gabriel dele? Paulista. Eu queria Paulista. falar sobre Gabriel. Gabriel, Jogou parabéns. uma partidaça, tá? Partidaça, não só pelo gol, ele jogou muito, os dois zagueiros jogaram muito. O time do Corinthians foi muito compacto. Mas eu gostei, ele falou do irmão dele, o irmão dele era corintiano, o irmão dele morreu e que passou esse amor para ele. Então, parabéns, é isso que eu digo, é você gostar. É o Paquetá quando vem pro Flamengo, é o Coutinho quando vem pro Vasco. Isso é legal. Isso é muito legal.